Boa noite, meus amigos. Primeiro eu gostaria de agradecer ao convite do Canteiro de Fraternidade, dizer que para mim é uma grata satisfação sempre estar aqui, agradecer a presença de vocês e que Jesus nos envolva com a sua santa paz. Falar sobre ansiedade é um desafio muito grande, de forma que em uma hora acreditamos ser exíguo o tempo para explorar com propriedade esse tema, ainda mais que não detemos os conhecimentos necessários para tanto. No entanto, a espiritualidade superior que nos assiste e deseja nos amparar em nossas naturais imperfeições contribuiu, eu me refiro especialmente à veneranda Joana de Ângeles, com uma obra esplendorosa com respeito aos conflitos existenciais que todos nós invariavelmente padecemos. Me refiro à obra Conflitos Existenciais, psicografado por Divaldo Pereira Franco, dessa benfeitora. Dessa obra, Joana de Ângeles aborda a luz da psicologia espírita, que vai muito além das escolas psicológicas que temos notícia no planeta, sobre a psicogênese desses sintomas que temos de transtornos muito graves da nossa psique, da forma como estruturamos o nosso funcionamento psicológico. Então ela versa nessa obra sobre culpa, sobre tormentos de neurastenia, sobre os vícios mais diversos e o tema de hoje sobre também ansiedade. E para que nós possamos nos apropriar desses conhecimentos, lembrei-me do nosso mestre. E ele, psicólogo exímio, conseguia com a sua argúcia psicológica insubstituível chegar na essência das patologias humanas há mais de 20 séculos. E foi ele que no Sermão da Montanha, anotado pelo apóstolo Mateus, no capítulo 6, versículo 25, que disse: não vos preocupeis com a vida com que haveis de comer, nem com o corpo com que haveis de vestir. Jesus naquele momento não faz uma apologia para que nós não vivamos com a sobrevivência necessária, com os cuidados necessários, a manutenção do corpo físico, instrumento para as provas e expiações a quais nós estamos expostos nessa atual existência. A exortação do Cristo era para que nós nos mantivéssemos na vida presente com o objetivo de ter todas as experiências para acrisolar o nosso espírito. Essa é a nossa primeira missão. De fato que todas as incumbências que temos, as nossas responsabilidades, a nossa missão na família, no trabalho, são secundários. A função principal nossa e a nossa maior preocupação deve ser aprimorarmos-nos moralmente. E, através do desenvolvimento intelectual, através desses conhecimentos e reflexões sobre esses ensinamentos, nós temos aí uma poderosa ferramenta para esse nosso aperfeiçoamento. Mas é no trato com os semelhantes, é no convívio em sociedade, é no exercício da caridade, que é o amor em ação, que nós crescemos. E foi isso que o Cristo viu. E ele nos exortou que, ainda que passemos por dificuldades que são muito naturais com o nosso atual estágio evolutivo de espíritos imperfeitos, num planeta de provas e expiações que é um hospital-escola, que não nos atormentássemos com a violência que vemos crescer ao nosso lado, com o desregramento moral, com a falta de parâmetros éticos para guiar a nossa vida. Nós que somos os aprendizes sinceros do Evangelho, mediante essa situação de balbúrdia e de aturdimento, devemos permanecer como luzes, como archotes luminosos, brilhando a mensagem do Cristo e vivendo o Evangelho dentro das condições nas quais nós estamos. De sorte que não nos cabe, portanto, perder a nossa cabeça, perder a nossa paz por coisas tão transitórias, porque, como dizia Chico Xavier, tudo passa. As situações atabalhoadas e difíceis que nós precisamos enfrentar passam. E também a euforia e a alegria daqueles momentos de felicidade sem fim que nós sentimos. E é nesse ajuste e nesse aproveitamento de cada situação que nós vamos crescendo. O evangelista João, mais tarde, no seu evangelho, no capítulo 14, versículo 27, vai anotar mais uma célebre passagem de Jesus. A minha paz eu vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Por isso, não se perturbe
nem se intimide o vosso coração. E aqui cumpre a gente ressaltar como que nós estamos reagindo perante essas perturbações e esses estímulos negativos da nossa sociedade odierna. Nós vivemos uma sociedade marcadamente narcísica, hedonista, que o tempo inteiro fica nos puxando para fora, para aparecer, para aparentar, para gozar de todos os prazeres, buscando a saciedade. E poucos movimentos nós vemos de interiorização, de movimento de recolhimento, para que reflitamos sobre as nossas imperfeições, sobre as nossas mazelas e necessidades de melhoria. Veja que a própria situação e meio no qual estamos imersos fomenta a ansiedade. Porque a ansiedade é esse movimento em que eu tenho medo daquilo que eu não sei exatamente o que é. E quanto maior o meu desconhecimento do que me gera medo, mais medo eu tenho. Então eu sinto no meu corpo taquicardia, sudorese, um sentimento de inquietação e de perturbação interior. A minha lucidez já não mais consigo, porque os meus pensamentos em torvelinho não me permitem usar com racionalidade o meu intelecto. Tudo isso gera uma situação de desregramento e de desequilíbrio que me coloca numa posição muito frágil, porque nós, que somos espíritas, e essa é a contribuição de Joana de Ângeles, à luz da psicologia espírita, ela diz: nós como espíritos temos um arcabouço das nossas existências pregressas. Então vamos colecionando as nossas delinquências, as nossas imperfeições e todos os sentimentos de infelicidade atinentes a essas experiências malogradas. Temos também o convívio e o contato com os nossos desafetos de outrora, que aproveitam essa situação que nós passamos atualmente, essa situação de transição do planeta Terra, para tentar nos persuadir, uns com vibrações malévolas, outros, os nossos benfeitores espirituais, com vibrações de paz e de harmonia. Mas se nós alimentamos e vitalizamos esse desregramento e esse desequilíbrio, a que vibração será que nós estamos dando maior voz? Aquelas vibrações cariciosas do manso, dos mansos, do nosso Messias inesquecível, o Rabi da Galileia, ou as perturbações daqueles irmãos que também vivem em sofrimento, tanto quanto nós? Então veja que a maior terapêutica para os transtornos de ansiedade, sem desmerecer aqui a necessidade do tratamento psicoterápico, da psicologia terrena e até em alguns casos a intervenção médica, psiquiátrica, é sobretudo levar o espírito para refletir sobre o mal que se aflige, para raciocinar sobre a causa dos seus tormentos, porque senão nós vamos ficar tratando os sintomas sem chegar à causa raiz do problema. É como, por exemplo, quando eu tenho uma pneumonia e aí eu ainda não consegui investigar a causa dessa doença e eu sinto os sintomas: dor nas costas, tosse carregada, expectoração. E aí, se eu for tratar cada sintoma, eu não chego no antibiótico que vai me levar à cura. E é mais ou menos isso que nós temos visto pululando ao nosso redor: a automedicação, a busca por um lenitivo temporário, mas que não é definitivo, que vai nos deixando cada vez mais doentes. As fugas psicológicas no álcool, nas drogas, na sexolatria, para tentar esquecer que eu tenho um problema mais sério e que, portanto, tenho que voltar a minha atenção para curá-lo. Então, se nós não colocarmos luzes sobre o nosso mundo íntimo, nos reconhecendo com sinceridade e humildade sobre quem verdadeiramente somos, não vamos conseguir obter uma terapêutica adequada. E então Joana de Ângeles começa a analisar qual a psicogênese da ansiedade. E ela, de uma forma muito responsável e bonita, recorre aos psicólogos da Terra sobre quais as teorias que eles desenvolveram para poder explicar esse fenômeno. E a primeira referência que ela faz é John Bowlby. John Bowlby foi um psiquiatra e psicanalista britânico no início do século XX, 1907. E ele foi autor de uma teoria muito importante, a teoria do apego, que explica o próprio desenvolvimento de afetividade infantil.
De uma forma muito simples e modesta, o que Bowlby disse é que todos nós temos o apego como mecanismo básico de sobrevivência. Se nós não tivéssemos desenvolvido o apego às nossas mães, essa vinculação à entidade materna, provavelmente não teríamos sobrevivido aos nossos primeiros meses de vida. Então é graças a essa vinculação que quando nós estamos famintos, choramos para o retorno do seio que sacia a nossa fome e que nos oferece um amparo. Veja que a relação maternal não é apenas uma relação necessária sob o ponto de vista fisiológico, de manutenção da saúde quanto à nutrição do bebê, mas é sobretudo o primeiro ente com o qual o bebê tem um contato mais próximo e desenvolve um sentimento de amor profundo, a ponto de o bebê não reconhecer diferenças entre quem ele é e quem é a sua própria mãe. Só que Joana de Ângeles vai dar uma contribuição esplendorosa, que é a seguinte: muitos de nós continuamos com o mesmo apego como adultos de quando éramos bebês. E esse é o grande erro. Porque no momento em que a criança chora, ela percebe que aquele seio materno não está ali exclusivamente para servi-lo. Ela começa a perceber que, por conta dela chorar e não ser atendida imediatamente, seja porque a mãe está fazendo outras coisas ou por qualquer outro motivo, inclusive negligência, ela percebe que aquele seio não faz parte de quem ela é, e aí ela começa a edificar uma personalidade que vai se consolidar ao longo dos anos. Então ela sabe que ela é um sujeito e a mãe é um outro sujeito, mas é um sujeito que visa atendê-la nos seus desejos, nas suas maiores necessidades. Então todo o cuidado e todo o carinho que nós desvelarmos em relação aos nossos filhos, principalmente nessas fases iniciais, vão dar a segurança que poderá vaciná-los contra a ansiedade. Porque a ansiedade parte justamente desse sentimento de insegurança, que eu não tenho aquele amparo que eu preciso e fico desesperado. E quando a gente sente esses sintomas do transtorno de ansiedade, de palpitação, taquicardia, sentimento de desespero, que o mundo vai acabar e até de morte iminente, é justamente repetindo essa lembrança dessa relação parental com a nossa mãe. Então, a partir daquele momento, o ser começa a perceber que ele e o outro são seres diferentes, mas que a mãe, portanto, é aquele amparo que ele precisa. E às vezes, quando nós não amadurecemos psicologicamente ao longo das nossas experiências, nós vamos acreditando que nas nossas relações sucedentes, o outro é a nossa mãe. Mesmo que a nossa mãe tenha nos abandonado, nós continuamos com esse desejo de procurá-la para ter o nosso amparo. E é por isso que a gente vê essas relações tão nocivas e tão dependentes emocionalmente. Portanto, essa disrupção, essa diferença do bebê enquanto sujeito e da mãe enquanto outro, é para que nós possamos amadurecer psicologicamente e perceber que temos a nossa própria individualidade. Buscar esse amparo dentro de nós, começar num exercício de vida interior que nós vamos experimentando e amadurecendo ainda mais ao longo dos tempos, porque senão eu vou culpabilizar e responsabilizar o outro com relação a todos os meus problemas, a todos os meus sofrimentos, todos os desgostos e todas as frustrações pelas quais eu passo não terão como responsabilidade a minha própria, mas o que os outros fizeram para mim. E é sobre isso que Joana de Ângeles, portanto, fala nessa obra. Então, ela vai dizer que essas primeiras relações são fundamentais para que, através dessas relações parentais, nós estabeleçamos relações bem-sucedidas com os nossos semelhantes. Veja que essa relação é de dependência, porque o bebê depende de tudo para a mãe, mas aos poucos ele vai recobrando e vai criando a sua própria independência com pequenas coisas até ter o desenvolvimento das suas responsabilidades. Se assim ocorre, nós nasceremos adultos sadios, mas nós não podemos desmerecer que temos as experiências transatas. E muitas vezes esses transtornos de ansiedade são heranças de
delinquências que nós carregamos de outras existências, em que nós não desenvolvemos a coragem e a perseverança quanto deveríamos e temos um medo que é um medo para nós atualmente desconhecido. E qual seria, portanto, a psicoterapêutica mais eficiente para que nós possamos lutar contra esse medo do desconhecido e para que possamos amadurecer psicologicamente? E aí, Joana de Ângeles recorre a mais um autor, Sigmund Freud. Em 1930, o autor da psicanálise fez uma obra intitulada O Mal-Estar da Civilização. E nessa obra ele disse o seguinte: para ele, que tinha uma visão materialista, a religião era um grande engano para as pessoas. Ele acreditava, e por ele conhecer uma religião muito atávica e dogmática, que a religião era essa recorrência que as pessoas faziam para alguém, um pai divino, que as pudesse amparar. Mas ele deu uma contribuição muito importante na sua obra, principalmente para nós espíritas. Ele disse que a religiosidade, ela não depende de uma religião específica. A religiosidade é esse sentimento de eternidade, é um sentimento de pertencimento a algo maior que nos envolve e nos relaciona a todos. E essa é a grande sutileza. Nós estamos aqui todos juntos, num planeta, com as nossas experiências individuais, mas em convivência coletiva. Isso significa que o outro é importante para que eu me reconheça, porque eu não posso saber se eu sou egoísta ou se eu sou agressiva se eu vivo sozinha. Eu preciso interagir com o outro e é o que a gente costuma dizer, conviver principalmente com aquelas pessoas ditas difíceis que nos tiram do sério para que eu reconheça essas minhas imperfeições. E é nesse trato com o outro que eu vou projetando os meus conteúdos internos e vou me revelando. Então, a independência que nós temos é uma independência relativa. Precisamos dos outros para poder evoluir e progredir, aprender cada vez mais e progredir moralmente. Mas temos em nós mesmos a capacidade para esse próprio aprimoramento pessoal. Então, o que Freud vai dizer é que a única situação de dependência é a situação do bebê. E a partir daqueles primeiros momentos da infância, e por isso que Bowlby fala do desenvolvimento infantil, a gente vai começando a ganhar essa independência, mas sabendo que é uma independência relativa, porque eu ainda preciso do outro. Então, a ansiedade surge quando nós temos os desejos desvairados e tentamos alcançar a satisfação desses desejos e somos frustrados. Ou seja, a ansiedade, ela é também uma consequência da nossa intolerância à frustração. Por isso, a importância dos primeiros momentos, dos primeiros anos de vida na relação com a mãe. Porque são naqueles primeiros momentos que a gente percebe que, embora porventura a nossa mãe não possa nos atender imediatamente, ela continua ali e ela não nos desamparou. Na visão do bebê, quando a mãe some do campo de vista, ela o esqueceu e o abandonou. E quando ele a vê novamente reaparecendo, ele percebe que não. Então ele percebe que há um ser que o ampara, que o nutre, que o protege, ainda que nem sempre esteja no seu campo de visão, mas que está ali para que ele possa recorrer a ela nos momentos de necessidade. E a mesma relação nós devemos estabelecer com Deus. Deus, ainda que não esteja dentro do nosso campo de visão de uma forma corporal e física, Ele permeia tudo quanto existe. Ele está nas nossas relações com o outro, Ele está dentro de nós, Ele permeia todas as conjunturas nas quais nós vivemos e nós sabemos que podemos recorrer a Ele em momentos de necessidade. Portanto, nenhum de nós na Terra está desamparado. E aí a gente começa a perceber que, embora nós tenhamos os nossos desejos, às vezes eles não serão realizados. E isso é misericórdia e justiça divina. Porque se Deus fosse bastante responsável, aí sim Ele realizaria todos os nossos desejos. É só pensar numa relação de pais e filhos. Veja que os nossos filhos, por não terem ainda maturidade sobre saber o que é o melhor para eles, desejam muitas coisas que, se nós realizássemos,
seria o fim e proporcionaria a morte deles, como por exemplo, tomar banho de chuva, comer chocolate o dia inteiro, só brincar e não precisar frequentar a escola. Seríamos bastante negligentes e amaríamos muito menos os nossos filhos se nós realizássemos todos esses anseios. E assim também é o Pai para conosco. Acima dos nossos desejos transitórios, há os insondáveis desígnios divinos. E muitas vezes as frustrações que nos chegam são importantes para o nosso aperfeiçoamento. Cabe-nos a tolerância a essas frustrações. Então o desenvolvimento humano se dá por essa angústia. Nós sempre sentiremos angústia, porque nunca estaremos planificados. Nunca os nossos desejos serão completamente atendidos. Sempre sentiremos a falta de alguma coisa. Isso Freud também disse desde o século XX. O ser humano, ele é movido por essa falta. Por isso que ele busca algo, busca a realização dos seus desejos. Mas no momento consequente, sucedente, ele sempre terá um novo desejo para ser realizado. O que nós precisamos é conviver de uma forma equilibrada e serena com essa relação de angústia. Perceber que o amparo que nós precisamos não está fora. Veja o que Jesus disse: a minha paz eu vos dou, mas eu não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo oferece muitas sugestões de paz e de pseudo-amparo. Quando a gente vê um cemitério com todos os corpos inertes, os materialistas dizem: ali, aqueles seres estão em paz. Por quê? A paz seria um sinônimo de inatividade. Mas como nós somos espíritas, nós sabemos que não é bem assim que funciona. Que muitas vezes aqueles cadáveres, aos nossos olhos materiais, escondem uma realidade transcendente de aturdimento e de muito sofrimento, em muitos dos casos. Então, para nós, a paz verdadeira é esse sentimento pacífico e operante, que só o Cristo pode proporcionar. Só as ações edificantes no bem, só a prática da caridade, só o convívio amoroso, respeitoso, harmonioso com os nossos semelhantes pode nos oferecer. A paz que o mundo dá é a paz dos medicamentos para dormir, em que nós temos uma capacidade mais limitada de raciocinar, ficamos com os nossos pensamentos alviados. Mas a paz que o Cristo promove é uma paz de plena lucidez, de vida em abundância, como dizia ele. Então, meus amigos, ele, que é o nosso médico de sempre, o médico das almas, já nos deu a terapêutica mais adequada para que nós possamos enfrentar todos esses transtornos, principalmente os transtornos de ansiedade. Muitas vezes estamos acelerados e angustiados por obter algo que não nos vai dar uma felicidade como nós esperávamos. E essas negativas do Criador, muitas vezes, são para o nosso próprio bem. Veja que no momento em que nós estabelecemos as relações harmoniosas e positivas com os nossos semelhantes, nós passamos a nutrir um sentimento de paz íntima pelo dever bem cumprido. À medida que nós aproximamos o nosso transcorrer, as nossas ações com a mensagem divina, vamos experimentando essa paz e essa quietude que o Cristo nos prometeu. Mas quanto mais nós estivermos perseguindo as nossas mais paixões, mais aturdimento e desalinho estaremos enfrentando. E aí, quando nós padecemos dessa ansiedade, em geral, nós tentamos encontrar um amparo que nós não encontramos no nosso interior, do lado de fora. Foi o que dissemos. Buscamos as conquistas materiais, as fugas psicológicas através do álcool e das drogas, da sexolatria e de outros vícios, com o objetivo de promover algum nível de satisfação. Quando, na verdade, a sede que nós temos é a mesma sede da mulher samaritana que procura o Cristo e que o recebe na beira do poço. E ele vai dizer a ela: se soubesses, mulher, quem vos pede água para beber, não seria tu a me dar água, mas eu que te daria água e nunca mais sentiria sede. Essa sede que nos movimenta para a busca de uma saciedade é uma sede interior de cultivar e de
exercitar o amor que o Cristo nos apregoou, mas é necessário o nosso esforço pessoal. O amor que nos envolve a todos precisa das nossas mãos laboriosas em serviço para poder acontecer. Mas nós não precisamos estar dentro das casas espíritas para exercitar esse amor. Esse amor pode ser exercitado em cada pequena circunstância da nossa vida diária. Dentro de casa, tolerando os nossos afetos ou desafetos, porque nem sempre nós reencarnamos a nossa família corpórea com os mesmos laços da nossa família espiritual. Dentro do trabalho, cumprindo conscienciosamente as atividades que nos foram designadas, porque nós, exercendo o nosso trabalho, a nossa atividade laborativa, ganharemos o nosso salário fazendo com amor ou não, mas a contabilidade do amor que se faz no exercício profissional está na nossa consciência espiritual. E nós que temos essa consciência como espíritas, sabemos que podemos converter o nosso trabalho numa oficina de bênçãos. Agir com paciência e tolerância, com empatia para com os nossos colegas ou subordinados, é a certeza de exercer a caridade em cada pequeno momento. O Evangelho é uma mensagem que abarca um grande número de ações, mas nós já temos uma parte do Evangelho que conseguimos praticar na nossa vida atual. A benevolência para com todos, tratar os outros bem, ainda que eu não morra de amores por aqueles com os quais eu convivo, que pelo menos eu dê ao outro a oportunidade dele ser quem quiser, sem o meu julgamento, sem a minha crítica mordaz. Isso é benevolência. Tolerar os outros e respeitá-los com os seus próprios pensamentos, a sua liberdade de consciência. Isso é a prática do amor. Para aquele que me ofende, calar e fingir que não entendi qual foi a ofensa. Não revidar o mal, dar ao outro aquilo que eu tenho, que é a certeza nesse ideal cristão de fazer o bem a todos. Então veja que todas as vezes que nós buscamos esse amparo fora, estamos fugindo da verdadeira matriz dos nossos problemas e das nossas doenças que está dentro de nós. Freud costumava dizer: as emoções são irrecalcáveis. O que isso significa? Todas as emoções que nós sentimos, tristeza, melancolia, desespero, angústia e até a felicidade, eu não consigo recalcar, ou seja, tirar do meu consciente e colocar no meu inconsciente. Essas mágoas que a gente não consegue esquecer, a menos que ressignifiquemos, elas continuam voltando à nossa consciência de diferentes formas. Às vezes, num rompante de agressividade, às vezes num sentimento de medo desesperado, às vezes culminando no ato de suicídio. E o que é que nós devemos fazer, portanto, para tratar essas doenças da alma? Além de recorrer à psicoterapia disponível nas escolas psicológicas que temos à disposição na Terra, recorrendo ao tratamento espiritual, do estudo do Evangelho, da água fluidificada, dos passes magnéticos, sobretudo, nos voltar para o nosso interior e refletir sobre a forma como nós temos conduzido a nossa vida até ali. Então Freud dizia que nós devemos analisar as nossas representações. Algo que nos aconteceu nessa existência possivelmente nos causou uma mágoa. Então nós precisamos voltar a esse momento, a essa ação, a essa palavra que alguém nos disse, para que possamos ressignificar a emoção que esse ato nos causou. É assim que nós vamos nos curar. Freud só conseguiu chegar até o momento da gestação, porque ele não acreditava em outras vidas. Mas nós que somos espíritas, sabemos que muitas vezes as aflições que sentimos não têm causa na vida presente, mas são causas de outras vidas, e que pela bênção de Jesus temos o esquecimento do passado para não ter aquela descarga pesada nessa nossa atual existência. Então, como que nós podemos ressignificar todos esses acontecimentos? Através da reflexão sobre as nossas más inclinações. Esses atos malogrados do passado ressomam agora
como más inclinações que nós temos. E lembrando as palavras de Kardec, o verdadeiro espírita é aquele que estuda as suas imperfeições e as suas más inclinações e se esforça para combatê-las. É assim que nós vamos nos curando a pouco dos nossos conflitos existenciais e, sobretudo, dos transtornos de ansiedade. E aí, Joana de Ângeles vai dizer que muitas vezes uma das consequências da ansiedade é a autossabotagem. Por ter o medo de ser desamparado, como o bebê que tinha medo de não ser atendido pelo seio materno enquanto chorava, nós crescemos ainda com esse receio e nas relações que estabelecemos com os nossos semelhantes, temos medo de sermos rejeitados, temos medo que o outro nos abandone. E em perdendo esse relacionamento com o outro, ficaríamos desesperados e perdidos e achando que morreríamos. E aí, às vezes nós nos autossabotamos, rompendo as relações antes que efetivamente o outro possa ter o risco de nos largar. E aí as nossas relações ficam sendo superficiais, porque se eu tenho medo que o outro com o qual eu convivo me deixe, eu não consigo ter uma relação em profundidade com o outro. Eu não consigo exercer o amor na sua mais pura essência. E o que acontece quando nós não conseguimos exercer o amor em profundidade? Ficamos infelizes. E é esse sentimento de infelicidade que nos afasta das pessoas. E aí a gente vai se melindrando, construindo muros, ao invés de construir pontes com os nossos semelhantes. Ao invés de ver no outro uma oportunidade de nos conhecer melhor, de progredir moralmente e de auxiliá-lo também para o progresso individual dele, nós vamos nos afastando do contexto social, vivendo isolados, vivendo solitários, utilizando apenas uma conexão via internet para conversar com as pessoas, nos isolando. A infelicidade e a ansiedade só vai aumentar. Só há uma terapêutica eficaz para os conflitos existenciais. E isso é falado por Joana em toda a sua obra: o amor. O amor vivido em todas as suas nuances, em todas as suas manifestações, principalmente nas manifestações mais elevadas, na manifestação do amor divino que a criatura tem em relação ao seu Criador. E aí Joana vai citar mais um teórico, Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung lançou uma teoria sobre os complexos. Ele diz que às vezes, mediante uma determinada situação, nós respondemos de uma forma instintiva, sem pensar. Nós reagimos impulsivamente ou agressivamente. E ele vai chamar isso de complexo. O complexo é essa tendência irracional de agir, no mais das vezes, com violência em relação a alguma situação. E aí, mais uma vez, Joana dá um aprendizado para nós. Analisando as nossas ações e as nossas reações em relação às circunstâncias, é que a gente vai evoluindo. Porque a gente só para de agir instintivamente se a gente utiliza a razão para responder mediante as circunstâncias que nos chegam. E é justamente assim que a gente também se previne dessas consequências desastrosas por ações impensadas. Refletir sempre. Jesus, há mais de 20 séculos, já tinha dito isso de uma forma muito mais bonita, muito mais simples e muito mais sintética. Vigiai e orai. A vigilância em relação aos nossos pensamentos, porque a ação é produto de um pensamento mais ou menos vitalizado. A vigilância em relação à forma como nós reagimos no trato com o outro. Tudo isso nos preserva de delinquências e nos ajuda a lidar melhor com essas imperfeições. E aí, Joana começa a falar sobre como mudar, em reconhecendo que tenho essas imperfeições, que sofro com esse sentimento de ansiedade, que me causa uma situação desagradável, atormentadora e angustiosa. O que eu devo fazer? E mais uma vez fazemos referência a Jesus. No Sermão da Montanha, capítulo 6, versículos 33 a 34. Buscai, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois a cada dia
basta o seu mal. Cumpre a gente pensar, nós estamos buscando o reino e a justiça divina em primeiro lugar, ou estamos buscando a persecução dos nossos anseios mais íntimos? Sabe aquele desejo que nós temos? Tenho um desejo profundo de me casar, a qualquer custo, porque acho que o casamento encerra para mim o que é a felicidade. Tenho o maior desejo de ser rica, porque acho que se viver com a abastança material, estarei plenificado. Tudo isso é transitório. São instrumentos para que eu possa crescer. Cada um de nós cresce onde foi colocado. Basta que olhemos para os recursos internos que nós temos. Deus não erra de endereço. Ele não errou no nosso planejamento reencarnatório. Não nos colocou no domicílio errado com as pessoas erradas. Temos a família que precisamos para evoluir, nem sempre a que merecemos. Às vezes, mereceríamos até uma família mais atrapalhada do que a que nós temos. Mas como Deus quer a nossa evolução e o nosso progresso, Ele nos enche de misericórdia e nos dá uma família melhorzinha. E ali, naquela instituição pequena, nós temos um laboratório de como serão as nossas relações com o mundo lá fora. E se nós estamos vendo lá fora tanta violência e agressividade, imaginamos como não está o seio das famílias. Veja que Bowlby, que também era um psicanalista materialista, colocou na relação da mãe com o seu bebê a gênese de todos os problemas que se desenrolam na fase adulta. Jesus já havia dito isso de uma forma singular. É nessa célula familiar que nós vamos ensaiando essas relações na vida em sociedade. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também está o teu coração. O que nós temos desejado? Temos desejado os dons do Espírito, ser mais pacientes, mais amorosos, mais benevolentes, mais caridosos? Ou temos apenas desejado as dádivas materiais que nos irão dar uma vida mais ou menos confortável na terra, mas que muitas vezes será nossa derrocada moral para os nossos espíritos? Às vezes, nós recebemos uma prova difícil, que é a prova de uma doença que nos causa muita dor, às vezes a perda de um ente querido, muito amado, que nos deixa cedo demais. E a gente fica se questionando, por que eu? Por que Deus fez isso comigo? Eu vivia tão feliz e agora sou infeliz, porque não tenho mais essa dádiva. Mas é justamente por muito nos amar que Ele faz isso conosco. Como a mãe que se afasta do filho para que no futuro ele tenha sua própria independência e a construção da personalidade, Deus também muitas vezes nos afasta desses nossos amores, mas que porventura nos atrapalharia o crescimento. Pensemos, se Jesus tivesse permanecido por mais anos junto aos seus apóstolos, será que eles teriam todo o progresso moral que efetivamente eles tiveram? Eles tiveram que se virar sozinhos. Depois da paixão e da ressurreição com do Cristo, Ele jamais deixou nenhum de nós. Não vos deixarei órfãos, Ele disse. Permaneceu das esferas superiores assistindo os seus discípulos, quando o Espírito Santo falava através deles, mas eram os seus próprios discípulos que precisaram se esforçar para serem esses instrumentos mais afinados com a mensagem divina. Assim também nós. Essas aparentes perdas é a forma que Deus nos dá para desenvolver a nossa independência psicológica e o progresso moral. Portanto, bendigamos todas essas dores. E aí, meus amigos, Joana vai continuar dizendo que nesses sintomas de ansiedade nós precisamos, sobretudo, cultivar a vida interior. Recorrer, sim, a toda a psicoterapia disponível na Terra para nos auxiliar, porque não podemos esquecer que nós estamos encarnados. Então somos espíritos, mas temos a repercussão do nosso corpo físico, às vezes predisposições orgânicas que podem nos deixar mais fragilizados em relação a desenvolver transtornos, como a depressão, como a ansiedade. Então precisamos cuidar dos dois, do corpo e do espírito. Mas como a mente é um poderoso dínamo que também tem
reverberação no nosso corpo, precisamos cuidar dos nossos hábitos mentais, desenvolver e cultivar essa vida interior, porque a nossa psique, os nossos pensamentos, eles vão formando a nossa primeira morada. Aquilo que nós vitalizamos é para onde a gente vai depois da morte. Depois que nós deixarmos o nosso corpo físico, é a nossa mente que vai plasmar ao redor de nós o céu ou o inferno que irá nos abrigar. Joana de Ângeles diz isso em outra de suas obras. Se quiseres saber como vai morrer, reflete sobre em que você tem se demorado em seus pensamentos. O que você tem vitalizado? É para aí que você vai. Então, desde a vida presente, precisamos pensar sobre esse movimento interior, a fim de nos apaziguar enquanto estamos a caminho e a fim de que nós possamos continuar o nosso progresso no mundo espiritual de uma forma mais amena e tranquila. Controlar os nossos impulsos. Veja que todas as vezes que nós agimos irracionalmente, nós somos povoados por um sentimento de angústia e de tormento ímpeto. Quando nós pensamos em Estevão, o primeiro mártir do cristianismo primitivo, apedrejado sob o mando déspota de Saulo de Tarso, nós pensamos num jovem dos seus 20 e poucos anos que possivelmente sentiu muita raiva pelo fato de ser cristão e estar ali sendo apedrejado por essa única razão, por ter uma fé sincera em Jesus. Mas ele controlou seus impulsos. Mediante aquela cena deplorável, daquele testemunho atroz que ele precisou superar, ele simplesmente chorou. E nós, que temos provas e testemunhos tão menores, como é que nós reagimos perante esses desagrados que a vida nos apresenta? Nós blasfemamos contra Deus? Tentamos reagir com agressividade com os nossos semelhantes? Ou nos resignamos e tentamos ser aqueles filhos obedientes que entendem a necessidade da reprimenda do Pai? Precisamos, portanto, refletir sobre isso. O controle dos nossos impulsos vai nos assenhoreando do governo da nossa energia, das nossas ações. E assim a gente caminha com mais seriedade e se priva do desenvolvimento de todos esses transtornos. Saber como temos direcionado a nossa libido. A libido, Carl Gustav Jung definia com um sentido muito mais ampliado do que Freud definiu. Para Freud, a libido era essencialmente uma função de natureza sexual. Para Jung, a libido era uma grande energia, um grande potencial do ser humano para a realização de grandes coisas. Desde a pessoa que passa uma madrugada toda varando a noite para estudar, até a realização de grandes obras de caridade, até o ato de gerar filhos. Em todos esses aspectos a libido está. Nós espíritas sabemos que essa libido é uma grande força, uma grande potência do espírito, atinente relacionada às nossas forças genésicas. E nós podemos direcioná-la para grandes ações, para ações edificantes no bem. Quando pensamos, por exemplo, em Divaldo Pereira Franco, um célebre ícone, não apenas do espiritismo, mas da fraternidade nos nossos dias atuais, vemos como ele sublimou todas essas potências no amor aos seus semelhantes. Então nós também precisamos pensar sobre isso para que nós não direcionemos ela para a agressividade, para o estabelecimento de relações negativas com os nossos semelhantes. Vitalizar bons hábitos mentais, porque efetivamente nós somos aquilo que pensamos, também nos ajuda a lidar com esses transtornos. E finalmente, nos lembrar das bem-aventuranças. No começo do Sermão da Montanha, o Cristo proclama as bem-aventuranças. E dentre elas, anotada por Mateus no capítulo 5, versículo 5, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Mas aqui cumpre a nossa reflexão. Há muitos tipos de aflição. Há aquela aflição e angústia em que nós ficamos num choro desesperado, sem reflexão alguma, como se a vida tivesse acabado. Me refiro àquela aflição que antecede ao suicídio, que antecede ao desespero e que não nos leva a lugar algum. Mas a aflição aqui
trazida pelo Cristo é da dor que nos ajuda como um aguilhão para que nós procuremos a cura. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, vem após outra bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque é deles o reino dos céus. Então é necessário que antes de que nós possamos pensar sobre as aflições, tenhamos a humildade de reconhecer qual a nossa parcela de colaboração na aflição que nós estamos sentindo. É por isso que no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec intitula Bem-aventurados os aflitos, ele começa o capítulo com a mensagem dizendo justiça das aflições. Foi mais ou menos o que o Cristo disse. Nós precisamos reconhecer a nossa parcela de participação nas aflições, porque se consideramos Deus infinitamente justo e bom, nós sabemos que não padecemos de dores que não merecemos. Mas esse não deve ser um sentimento de culpa e de tormento. Sofro porque mereço, porque sou ruim. O raciocínio não deve ser esse. Deve ser: sofro porque me equivoquei. Sofro porque tomei uma decisão errada e agora já sei o caminho que não devo ir. E volto para seguir junto com o exercício da mensagem divina para que esse caminho me proporcione mais felicidade. Mas a felicidade para o Cristo é renúncia. A felicidade para o Cristo é a porta estreita. O mundo oferece uma felicidade mais gostosa, digamos assim. É a porta larga dos grandes prazeres, mas essa felicidade não dura. Essa felicidade tem prazo de validade. A felicidade do Cristo não, é eterna. Porque Ele disse: meu reino não é desse mundo. E no momento em que nós vemos o Cristo na cruz, Ele se coloca como uma ponte entre o céu e a terra, mata a morte com o objetivo de nos dar a vida eterna. Se o Cristo nos ofereceu essa felicidade sem fim, esplendorosa, por que nós estamos querendo nos ater às pequenas migalhas que o mundo material tenta nos oferecer? Precisamos recusá-las, porque nós merecemos mais. Somos os autênticos filhos de Deus, portanto merecemos a felicidade eterna que o Cristo nos dá. Mas para isso, precisamos saber enfrentar as nossas aflições. O Cristo, na cruz, mostra o martírio de alguém que não tinha delinquido, mas foi crucificado injustamente. Foi cuspido, apedrejado, uma lança perfurou o seu tórax, apressando a sua morte. E ali está o símbolo do que o Salvador é capaz de fazer para proporcionar a felicidade de todos os seus irmãos. Se o Cristo foi capaz daquele grande ato de renúncia, por que nós não somos capazes das pequenas renúncias santificantes? Suportar as dores que temos, porque são dores transitórias. E muitas vezes fomos nós que escolhemos essas provas que hoje nós estamos vivendo. As provas difíceis, que lá no nosso planejamento reencarnatório vimos, serão difíceis, mas serão necessárias para a nossa própria evolução. Perseveremos então, meus amigos, com fé, com esperança em dias melhores, nos lembrando da mensagem do nosso Criador, que jamais se apartou de nós e que jamais nos desamparou. O Cristo vive ainda hoje, mas muitos de nós ainda deixa Ele lá na cruz. Aquele não é o melhor lugar para Ele ficar. Aquele não é o lugar adequado para o nosso Messias. Nós precisamos descrucificá-lo e trazê-lo para o nosso coração. Ele disse que se nós nos sentíssemos sobrecarregados, buscássemos Ele e Ele nos aliviaria. E é assim que nós conseguiremos enfrentar todos os nossos sentimentos de ansiedade e de angústia, buscando essa paz que promana do Cristo, que promete-nos, portanto, uma vida eterna. É assim que chega o nosso consolo. Depois de muito trabalho, depois de muito exercício para domar as nossas más inclinações, receberemos um sentimento de paz sem fim, que dirá para nós: tudo valeu a pena,
porque perseverastes até o fim. Como ele disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mantenhamos, portanto, a esperança. Muito boa noite a todos e muita paz.